Estilo de Vida já está de volta e o tema da nossa entrevista de hoje é sobre a responsabilidade dos filhos mais velhos, que muitas vezes cai sobre esse filho mais velho de cuidar dos irmãos mais novos, e isso interfere e pode interferir na vida desse adolescente, dessa criança. A gente está falando aqui, a gente está recebendo a nossa psicóloga Andressa Guerreiro e ela está falando sobre esse assunto. Mas agora a nossa equipe foi às ruas e a gente vai saber a opinião das pessoas com relação a esse assunto. Vamos ver. Você acha que a responsabilidade do filho mais velho de cuidar do caçula, isso prejudica o desenvolvimento dele ou dos dois? Olha, eu como mãe, e também sou mãe de uma criança especial, né? Eu vejo que não, às vezes isso até valoriza a união familiar. Não, isso daí não atrapalha não, até porque isso daí ele tem que cuidar do filho do menor, que é do irmãozinho dele, principalmente quando a pessoa, os dois trabalham, né? Tanto faz como a mãe. Até porque ele tem um horário para ele estudar e quando ele chegar ele tem um horário para ele, se ele quiser jogar um videogame, tudo bem, ele vai jogar e depois ele vai cuidar do irmãozinho dele. Olha, na minha opinião, atrapalha, porque ele deixa de viver a fase da infância dele, em vez dele se tornar um adolescente, ele já se torna um adulto com a responsabilidade a qual os pais passaram para ele por uma necessidade de ambos trabalharem para o sustento da família. Muitas vezes é difícil um pai e uma mãe encontrar uma pessoa de responsabilidade para ficar com seus filhos. Por mais que eu sendo mais velho, a atitude deles me ajudava com que eu tivesse uma responsabilidade para eles terem um exemplo na família como irmão, entendeu? Nem tanto é que hoje a minha mãe está em outro lugar do país, eu por eles, entendeu? E a gente está junto, tem um que está até trabalhando comigo, está junto comigo, está morando na minha casa. Você acha que atrapalha um pouco a vida dele, colocar essa responsabilidade para ele? Na verdade, eu achei que eu ia atrapalhar ele, que ia ser um peso a mais para ele, né? Mas no resultado eu vi que a gente se uniu ainda mais, né? Ele estendeu a mão para mim, me ajudou e hoje em dia a gente um ajuda o outro, né? Aumentou a comunicação, a união na família, melhorou tudo. Você viu aí, né? Muitas opiniões divergentes acerca desse assunto. Agora, Andressa, a gente falou muito aqui no programa sobre a responsabilidade e os traumas que podem cair sobre o irmão mais velho, mas sobre esse filho mais novo. O que a gente pode elencar de trauma que essa criança possa sofrer no futuro? Em relação ao filho mais jovem, ele pode até causar uma dependência muito grande do irmão, delegando a ele, transferindo, projetando, no caso, a imagem do pai para esse jovem, para esse irmão. Então, o que vai acontecer? A relação com ele vai ser uma relação bem mais próxima, vai ser uma relação bem mais estabelecida, uma relação em que ele vai se abrir mais, vai conversar mais com esse irmão, vai contar as suas aflições mais para o irmão do que para o pai. Então, vai gerar uma dependência e, com certeza, uma confusão também na cabecinha dele, dependendo da idade da criança. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, e mais tarde isso pode gerar até um desrespeito entre a família, porque, no caso, o irmão mais velho vai atribuir aquele papel tanto para ele que já não vai permitir que os pais interfiram, porque ele vai dizer, mas eu assumi esse papel foi me dado. Então vai ficar realmente uma confusão que acaba, no caso, gerando muitos atritos e conflitos na família, para que essas pessoas busquem até muitas vezes ajuda nos consultórios, psicólogos, psiquiatras, enfim. Você acha que esse tipo de problema, a gente pode tratar como problema, é comum aqui na nossa região, casos de famílias assim, que você observa? Sim, hoje em dia sim. Por quê? Porque a mulher em si também é uma pessoa hoje que busca muito o trabalho fora de casa. Então, antigamente nas famílias tradicionais, geralmente o pai era o provedor, que saía, trabalhava e esse papel cabia, no caso, ficava para a mãe cumprir. Hoje em dia não, a mulher tem uma visão diferente, tem um papel também muito mais moderno de sair, buscar, para contribuir até no sustento da família. Então, muitas vezes gerando esse tipo de situação, delegando, no caso, ao filho, esse papel que cabe exclusivamente aos pais. Então, é um detalhe assim que eu acho muito importante frisar, que dentro do contexto familiar, esses papéis
frisando mais uma vez, eles têm que ficar sempre muito bem definidos para que não cause confusão até também na cabeça dos pais e principalmente dos jovens. Já chegou algum caso assim no seu consultório sobre isso? Basicamente, não propriamente dito assim, nesse contexto em que vocês estão colocando em questão, mas sim, hoje em dia, devido à mulher sair muito em busca de trabalho, com certeza, hoje em dia é algo bem frequente. E às vezes não é nem sobre o filho mais velho, mas também com a babá, né? Com a babá. Deixa a responsabilidade para a Exato. babá e aí isso também pode causar algum problema, Andressa? Sim, porque o pai e a mãe, eles têm o estilo dele. Um contexto, criação, enfim. Então chega uma pessoa, digamos, estranha na família, que eles atribuem esse papel. Será que ela vai seguir? Quando eu não estou vendo, é uma coisa. Quando eu estou presente, é claro, ela vai seguir todas as minhas instruções. E quando eu não estou presente, o que se passa para essa criança? Qual é a relação com essa criança? O que ela ensina para essa criança? Então, tudo isso, o pai, a mãe, eles têm que tomar um certo cuidado para que não venha a ter problemas. Qual a sua dica, então, para quem está nos assistindo? Eu, primeiramente, defini os papéis no contexto familiar. Esses papéis têm que ficar muito bem definidos, até porque é uma fase em que está formando, assim, definindo mais a personalidade dessa criança, desse jovem. O jovem também mais velho não pode se queimar a etapa, ele tem que viver aquela fase da vida dele que no momento não é desenvolver um papel de pai ou de mãe. E a criança tem que ter como referências primordiais, primárias, o pai e a mãe como modelo até tradicional, então também de uma forma mais moderna, que hoje as famílias são tão diferentes, diversificadas, então não vamos botar também, hoje em dia, num contexto tão tradicional, que hoje nós temos vários tipos de família. Várias modalidades, né? Exatamente. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Estilo de Vida. Tenho certeza que ajudou muita gente que está nos assistindo em casa. Espero que você volte mais vezes para a gente debater aí outros assuntos, né? Sim. Muito obrigada. Tenha um bom dia, Andressa. Bom dia a todos. E a gente faz uma pausa rapidinho. Daqui a pouco o Estilo de Vida está de volta para você.